uma emoção. E aí, quanto tempo dura uma emoção na opinião de vocês? Vocês têm a me dizer. Quanto tempo vocês acham que dura a alegria, a tristeza? Vocês acham que alguma emoção dura mais que a outra? Esse é o tema da live. Espero que fique. Depois eu confiro. Jesus, que calor. Eu cheguei do deserto e não tá calor igual tá aqui em Vila Velha. Gente, vamos participar, estou com saudade de vocês. Já tem o quê? Mais de uma semana que eu não faço live. Por gentileza, vão falar comigo. Vocês acham que existem emoções que duram mais que as outras? Sim ou não? Diz aí pra mim. Sim ou não? Tem emoção que dura mais que a outra? Pelo amor de Deus, eu vou pôr o ventilador aqui em cima de mim. Peraí. Olá, tudo ótimo, amo suas lives. Que bom, Su, você está sempre aqui, obrigada. Vamos lá, quem acha que existe emoção que dura mais que a outra? Se ninguém falar, eu já vou falando aqui, já vou começando. Ei, Radical, boa noite. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Seguinte, tava viajando de férias, uma semaninha, voltei. E ao longo dessa semana, né, porque eu não me desligo, tô de férias, mas fico aqui pensando em vocês, tudo que pra onde eu olho, eu faço uma analogia com neurodicas, com o que eu posso trazer sobre inteligência emocional. E aí algumas conversas que eu tive durante as férias com algumas pessoas, com algumas alunas, com alguns amigos, me veio isso muito forte, porque várias pessoas comentavam coisas que pra mim, pra minha percepção, elas batiam da mesma maneira, que é o seguinte: as emoções e os nossos sentimentos, eles têm um prazo de duração. As emoções e os sentimentos, elas têm um prazo, eles têm um prazo de existência, eles têm um prazo para durar. Suelen, quanto que dura cada emoção? Depende. Existem estudos que dizem que algumas emoções duram alguns segundos, como surpresa, nojo. Existem emoções que duram mais, como a tristeza. No caso, os pesquisadores dizem que a tristeza é uma das emoções que dura mais tempo. Ela precisa de mais tempo para ser elaborada e para passar. Outros estudos dizem o seguinte, então assim, eu não vou aqui arriscar dizer, eu até baixei, eu até pesquisei aqui um texto, e aí tem uns estudos aqui na internet diferentes dos que eu li quando eu fiz minha pós-graduação em neurociências, mas enfim, esses estudos que eu encontrei aqui são até confiáveis, as fontes. Elas dizem que a emoção dura em média 5 dias, enquanto a alegria, que a tristeza dura em média 5 dias, enquanto a alegria dura um pouco menos. Eu não gosto de ficar racionalizando a esse ponto, até porque é complicado medir o tempo que dura a emoção. Duas coisas que eu vejo na prática, que eu estudei na teoria e que eu vejo na prática, que são o seguinte: uma, sim, emoções têm um prazo de validade. Você não fica irritado a vida inteira pelo mesmo motivo. Você olha para uma casa desarrumada, por exemplo, alguma coisa que te irrita. Eu vou pensar em alguma coisa que me irrita. Barulhos, eu tenho alguns barulhos que me irritam. E quem me conhece sabe disso, que eu sou a louca dos barulhinhos, sabe assim? Às vezes eu me incomodo com a respiração alheia. Olha que fácil conviver. Não pode respirar perto de mim. Sabe aquela respiração que faz barulho? Aquela respiração ofegante? Isso me mata de irritação. Me irrito com isso. Só que essa irritação, ela dura muito pouco. Ela dura alguns segundos. O que meu ex-estagiário brilhante, maravilhoso está dizendo pra mim? Julho, agosto. Eu acho que cada emoção dura e uma supre a outra, a emoção é a mesma, vai e vem diferente. Essa é a segunda parte. Primeiro é isso. Uma emoção, ela tem um prazo de validade. Então a irritação que eu sinto
por conta do barulho da respiração, é diferente da irritação que eu sinto quando alguém faz um barulhinho de tampinha arrastando no chão, que é diferente de irritação que eu sinto quando eu ouço alguém gritando. Só que eu posso passar o dia inteiro irritada, me sentindo irritada, entregue ao sentimento da irritação, à emoção da irritação, por motivos distintos. E aí você vai dizer o quê? Que a emoção é a mesma? Sim, em tese é a mesma, mas o que provocou foram motivos diferentes, foram causas diferentes. Então, se você for olhar ao pé da letra, não. É diferente, mas não é diferente. Mas é e não é diferente. Sueli, não embola a cabeça. Volta aqui, volto aqui. Primeiro, vamos lá, digamos que a irritação, vamos chutar, dure 20 segundos. Eu me irrito com o barulho da respiração, durou 20 segundos. Acabou a irritação com a respiração, daí eu procuro, né, se eu tiver afim, se eu tiver nesse humor, se eu estiver vibrando desse jeito, eu vou encontrar um outro motivo para me irritar. Então eu vou olhar e vou me irritar com alguém que está falando alto. Ou eu vou me irritando mais 20 segundos. Daí eu vou me irritar com alguém que falou uma coisa que eu não gostou. Mais 20 segundos. Perceba, eu estou alimentando essa emoção. Que não é exatamente o que o Júlio falou, mas vamos chegar lá. Então, a emoção ela tem um tempo de duração. Agora, os meus pensamentos, o foco da minha mente, para onde eu miro, o foco da minha mente, é isso que vai alimentar essa emoção. Alegria. Gente, quando eu tinha 18 anos, eu passei no vestibular na Universidade Federal. Foi uma das emoções mais marcantes, porque eu sinto até hoje, eu me lembro da sensação de êxtase que eu vivi. Muito feliz, muito empolgada, parecia que eu estava em transe. E ela durou muito tempo, ela durou uns 2 dias. Eu fiquei uns 2 dias meio pateta, muito feliz. Então, muitos anos se passaram, quase 20 anos se passaram, né? Vamos ser 17 anos se passaram depois disso e eu não continuo feliz, me sentindo alegre, em êxtase, por aquele mesmo motivo. Porém, quando eu me lembro, eu sinto uma alegriazinha. Então, assim, a alegria, ela também tem um tempo de duração, ela durou mais que a irritação. Boa noite, Elisete. Deixa eu arrumar aqui para não ficar torto, que eu não gosto de torto, não. A alegria, ela dura mais tempo que a irritação, por exemplo, ela dura mais alguns dias, não alguns segundos, mas a princípio eu tenho que ir alimentando. E aí aquele motivo inicial que foi, passei no vestibular na Universidade Federal, ele acabou. Ele já não era mais um motivo para eu continuar me sentindo feliz, alegre, saltitante, eufórica, em êxtase por 15 anos, por 18 anos. Eu precisei substituir as emoções. Por outro lado, eu podia estar irritada com qualquer coisa que fosse naquele dia em que eu vi o resultado do meu vestibular. Acontece que eu podia estar irritada, mas na hora que eu vi o resultado, meu nomezinho lá na lista dizendo que eu estava aprovada, eu substituí a emoção. Então a gente está fazendo isso o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro substituindo uma emoção pela outra, um sentimento pelo outro. E a gente está o tempo inteiro renovando os motivos da gente sentir alguma coisa. A gente está o tempo inteiro reforçando as nossas emoções. E é nesse ponto que eu quero chegar. Eu fiz essa introdução para falar exatamente disso. Como os nossos pensamentos, eles reforçam as nossas emoções. Os nossos pensamentos e as nossas atitudes, eles reforçam as nossas emoções. E aí eu vou falar o quê? Das emoções negativas, que são elas com que a gente tem dificuldade de lidar. Porque, né, ninguém tem dificuldade de lidar com a alegria. Quer dizer, deve ter alguém que tem. Mas vamos lá. Todo mundo quer ficar feliz, todo mundo quer se sentir alegre. As pessoas têm dificuldade mesmo é lidar com a tristeza, é lidar com a irritação, é de lidar com a raiva. Essa que é a nossa dificuldade de cada dia. Então vamos aprender a lidar com isso? Por quê? Por que veio esse insight para mim? Veio no seguinte: algumas pessoas me procurando e dizendo assim:
eu não queria estar me sentindo assim. Eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir essa tristeza que eu estou sentindo, eu não quero mais sentir essa mágoa, eu não quero mais sentir essa agonia profunda que eu estou sentindo. Então as pessoas me procuraram nesses dias falando sobre isso. Mais de uma pessoa me procurou falando sobre isso. Tipo, eu não quero estar sentindo essa coisa ruim que eu estou sentindo. Ótimo, que bom, você não está se sentindo satisfeito, estando entregue, vivenciando essas emoções, que bom, isso é sinal que que você vai mudar, ou que você vai procurar alguma coisa para mudar, porque quando a gente está insatisfeito é quando a gente faz alguma coisa para mudar. É aí que a gente faz um movimento, para a gente se mexer. Reparem só na vida de vocês, se quando vocês estão satisfeitos, vocês não ficam paradinhos ali na zona de conforto? Nossa, eu tô super satisfeita. Tá fresco, não tô com sede, tô comendo, tô bebendo, tá tudo ótimo, não vou nem me mexer. Eu quero que as coisas continuem como estão. Elisete está dizendo o quê? Verdade, embora isso aconteça, tem uma amiga que diz que sou insatisfeita, pois sempre estamos em busca de algo que nos motive felicidade. Oi, Leia! Pois é, Elisete, é o seguinte, o ser humano... Ai, o celular, não fica torto não, vamos lá. Eu tenho pra mim que o ser humano é um ser insatisfeito por natureza. E é por isso que o ser humano está buscando, como coletividade, como sociedade, está buscando sempre alguma coisa nova. E é por isso que vem tantos avanços na sociedade, avanços tecnológicos, avanços sociais, econômicos, políticos, enfim. Por isso que acontecem esses avanços, porque a sociedade em si, a humanidade em si, ela é insatisfeita. Ei, Lili, e que bom que você é uma pessoa insatisfeita e isso está te impulsionando a fazer um movimento e buscar melhorar e evoluir. O que a gente tem que ficar ligado é quando essa insatisfação... Peraí, tem o trenzinho da alegria passando ali embaixo, está fazendo barulho. O que a gente tem que ficar ligado é até que ponto essa insatisfação está trazendo crescimento e até que ponto essa insatisfação está trazendo sofrimento. Nossa, Sueli, mas aí é uma corda bamba, porque eu vou ter que ficar o tempo inteiro analisando? Pois é, bem-vindo ao mundo adulto da pessoa que quer ter autorresponsabilidade na vida. É assim, a gente passa a vida ponderando se o que a gente vai fazer é bom, é ruim, é certo, é errado, se traz benefício, se não traz, se vai me afetar, se não vai me afetar, se vai afetar o outro, se não vai afetar o outro. É assim que pessoas adultas e autorresponsáveis devem agir, pelo menos na minha percepção de vida. É assim que a gente age. Então, assim, quando a gente está insatisfeito porque a gente está sentindo, como o que eu disse, as pessoas me procuram dizendo: eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir tristeza, eu não quero mais sentir mágoas, não quero mais sentir ansiedade. Que ótimo que você está insatisfeito, que ótimo que você percebeu, diagnosticou que você está sentindo essas coisas e que você não quer continuar sentindo, que você está insatisfeito com isso. Primeiro ponto, que daí você vai pegar essa energia da insatisfação, né, Elisete? Que é como a gente deve usar de forma madura a energia da insatisfação. Vai pegar a energia da insatisfação e vai fazer o quê? Bom, agora eu preciso investir essa energia em como eu desejo me sentir. Você não quer sentir mais raiva, como você quer se sentir? Você não quer sentir mais ansiedade, como você quer se sentir? Eu quero me sentir em paz. Vamos resumir aí. Quero me sentir em paz. Beleza. O que é que você precisa fazer para se sentir em paz? E aí a gente vai ajudando você a se sentir. Sueli, é fácil assim? Não. Não é fácil. Sabe por quê? Porque às vezes o motivo de você estar triste, ele existe, ele é sério e ele não vai acabar tão cedo. Lembra que as emoções elas têm um tempo? Então vou dar um exemplo. Digamos que você tenha perdido alguém muito importante. Alguém morreu. E você não quer mais sentir essa tristeza e essa saudade. Não se cobre tanto. Você pode estar sofrendo muito porque você perdeu alguém, ou porque você se divorciou, ou porque você terminou um relacionamento. Você pode estar sofrendo muito por causa disso.
Mas entenda, as emoções elas têm um prazo de validade. É importante que você aceite que você está vivendo uma fase, se este for o seu caso, né, Adri? Vamos lá. Às vezes, vamos acertar aqui. Então, às vezes, as pessoas elas não querem sentir a tristeza daquele momento. Vou dar um exemplo prático. Homens quando terminam um relacionamento. Estou sendo generalista? Estou sendo generalista. Todos os homens e todas as mulheres agem da forma como eu falo? Não, nem todos os homens e todas as mulheres agem dessa maneira. Mas é uma grande maioria que eu observo no meu mundo, no meu dia a dia? Sim, de acordo com o meu mundo, com o que eu observo no meu dia a dia, é um pouco assim sim que funciona. Um pouco não, é muito. Termina um relacionamento, primeira coisa que um homem faz, vai pro bar beber. Enquanto mulher pega, eu vou falar isso como coisas que eu já fiz, que as minhas amigas já fizeram. O homem termina um relacionamento, vai pro bar beber. A mulher termina um relacionamento, vai pra cama chorar. O homem fica bebendo uma semana, fazendo de conta que nada aconteceu, saindo com os amigos, zoando tudo, pegando quem ele puder. A mulher vai ficar uma semana chorando, comendo, engordando, sofrendo. Dali a pouco vira. Aí o cara começa a cair na real do que aconteceu, da perda que rolou na vida dele, e a mulher que já sofreu começa a dar uma recuperada. Isso é muito comum. Eu estou dizendo que é certo e que é errado? Não, até porque eu acho que isso é cultural. Eu estou dizendo que é certo e que é errado? Não. Eu estou dizendo que a forma como as pessoas encaram as emoções e os sentimentos vai influenciar muito a forma de você vivenciá-las. Então, se quando termina um relacionamento, você é do tipo que acha que tá tudo certo, que você não tem que sofrer nada, porque quem perdeu foi o outro e você vai viver sua vida, talvez em algum momento a conta chegue. Ai, Sueli, mas era um traste, o relacionamento era horroroso, eu tava super infeliz. Eu sei, mas e a frustração? E a frustração de ter vivido, de ter se dedicado e de ter confiado, acreditado, investido tempo, investido energia naquela relação e ela não ter fluído da forma como você almejou? Isso daí não tá te causando tristeza, não tá te causando frustração, não tá te causando raiva? Será mesmo? Ou será que você tá varrendo isso para debaixo do tapete? E caso você esteja se sentindo triste por algum motivo e exista um motivo, você não precisa querer sair correndo dessa emoção, não. Emoção não é bicho-papão. Perdi o emprego, tô arrasada, mas não posso porque a sociedade precisa que eu levante a cabeça e vá à luta. Sim, o mundo, né? Você precisa que você levante a cabeça e vá à luta. Mas você tem direito de ficar deprê um dia, chorar, se acabar, achar que nada dá certo na sua vida e depois você muda o disco. Ah, o cara terminou com você, não valia nada, te maltratava e você então não pode sofrer por causa disso. Você pode sofrer. Tá tudo certo. Essa coisa de, nossa, nunca sofra, não. O que a gente não gosta, o que não é inteligente, é ficar alimentando o sofrimento. Vou dar um exemplo. Lindeza. Vou dar um exemplo, defensor Pedro Coelho. Até me perdi no que eu ia falar. Vamos lá. Quer ver um exemplo? Tomou um pé na bunda. Normal ficar triste. Quem não fica chateado quando toma um pé na bunda? Né? Somos humanos, as pessoas ficam chateadas quando tomam um pé na bunda. Beleza. Aí você deu seus dias ali de tristeza profunda. Começa a viver sua vida. Eita, o vídeo tá cortando. Enfim, tomou um pé na bunda. Aí você vai viver sua vida. Você vai ficar os primeiros dias ali meio deprê, meio triste. Dali a pouco você começa a recuperar.
você começa a recuperar, você começa a se sentir bem de novo. Aí o que você faz? Uma coisa que muitas das minhas coaches fazem, que muitas das minhas alunas fazem. Elas estão ficando bem, elas estão ficando ótimas, elas estão aceitando o fim, elas estão criando novas verdades, elas estão descobrindo novas coisas, conhecendo novas pessoas, elas estão se libertando. Aí o que elas fazem? Apertam o botãozinho do auto boicote e vão futucar o Instagram do digníssimo. Aí o que é? Fica triste de novo. Entende que a primeira emoção da tristeza, do fim do relacionamento, ela teve um momento, ela durou, ela começou, ela acabou, você usou aqueles dias, aquela semana para refletir, para ir melhorando. Quando você tá bem de novo, você vai lá stalkear o ser humano. Aí você fica triste novamente. Ou seja, a emoção, ela tem um tempo para acabar. Relaxa, você não vai morrer sofrendo isso que você tá sofrendo, a não ser que você alimente. Então, é uma faca de dois gumes. Primeiro, você não precisa ficar desesperado porque você está sentindo alguma coisa negativa, porque você está se sentindo mal, porque você está se sentindo triste, porque você está se sentindo angustiado, porque você está se sentindo deprimido, porque você está se sentindo com raiva. Não desespera, não dura para sempre, vai passar. Ponto 2. Não fica alimentando, porque se você ficar alimentando, vai nascer de novo e de novo e de novo. Então não é, digamos assim, que não é que a tristeza número 1 vai durar um ano. Não, a tristeza 1 vai ter começo, meio e fim. Aí você vai alimentar de novo. Aí vai vir o filhote dela, entendeu? Aí vai vir a tristeza 2. Aí você alimenta. Aí vem o filhote. Aí vem a tristeza 3. Durante um ano, pode ser que você não tenha um dia de alívio dessa tristeza, dessa angústia, dessa raiva. Pode ser que no período de um ano você sinta frequentemente este sentimento e esta emoção, e que aparentemente seja pelo mesmo motivo, mas se você perceber, não é pelo mesmo motivo. É você que está trazendo pequenos motivos para alimentar. É o exemplo que eu dei no início da live sobre a irritação. Se eu estiver vibrando na irritação, se eu quiser entregar todo o meu ser para a vibe da irritação, o barulho do ventilador vai me irritar 5 segundos. Aí vai acabar a irritação, porque os sentimentos acabam. A irritação vai, por conta do barulho do ventilador, vai lá em cima e depois acaba, como num gráfico. Aí eu vou ficar irritado com a porta, porque a porta também está rangendo. Aí eu vou ficar irritado com o vento. Aí eu vou ficar irritado com esse celular aqui que não para reto, que fica torto. Ou seja, se eu quiser, se eu vibrar dessa maneira, se eu realmente escolher, eu posso passar o dia inteiro entregue à irritação. A impressão que eu tenho é que eu sou uma pessoa irritada e que a irritação tomou conta de mim durante 24 horas. Mas na prática, não é isso. Sou eu escolhendo pequenos motivos para ficar irritado. Captaram a essência de quanto tempo dura uma emoção? Final da história que eu queria resumir para vocês é isso. Não se preocupem, nada dura para sempre. Sinta aquilo que você está sentindo. Reprimir também não é uma boa ideia. Ai, mas eu quero me ficar feliz. Mas como é que você vai ficar feliz se a pessoa morreu? Digamos assim, morreu sua mãe. Você amava ela. Aí ela morreu. Aí você quer ficar feliz? Como? Não tem como. Então, perdeu o emprego, sabe? Algumas questões, tá tranquilo. Não tem como evitar. Para que você quer evitar a emoção? A gente é muito doido. A gente quer evitar a emoção. Pra quê? Emoções são nossas amigas. Eu ensino isso nos meus cursos para as minhas alunas. As emoções, elas são um mecanismo biológico
de reações físico-químicas do nosso organismo para cuidar da nossa sobrevivência. Então, ao longo de milhões de anos, as emoções, o nosso organismo foi evoluindo de tal forma a criar as emoções para que elas garantam a nossa sobrevivência. Todas elas, cada uma delas tem uma razão de ser. A tristeza, a raiva, o medo, a alegria, o nojo, a surpresa, todas elas têm uma razão de existir. As emoções são nossas amigas. A gente não precisa evitar as emoções. Agora, se a gente está insatisfeito, então eu tenho que gostar de estar me sentindo mal? Não. Se você está insatisfeita ou insatisfeito porque você tem percebido que o seu estado emocional está muito identificado com uma determinada emoção, aí a gente precisa cuidar. Precisa perceber de onde está vindo essa emoção, quais crenças estão criando. Agora, a gente não precisa evitar. Você não precisa. Quanto mais você evita, eu fiz um post esses dias, tá lá no meu feed. Quanto mais você evita uma coisa, mais aquilo cresce. Por isso que não é uma boa ideia reprimir. Quanto mais você evita sentir raiva, mais você vai sentir raiva. Quanto mais você evita sentir medo, mais você vai sentir medo. Significa então que você tem que se entregar e deixar acontecer? Não. Inteligência emocional é você saber lidar com as emoções, não é evitar as emoções, não é não sentir as emoções. Agora a gente tem que ser inteligente. Tudo isso que eu tô falando, a gente tem que ter um pouco de sagacidade. E aí, se a gente não compreendeu, continua estudando, continua ouvindo, vendo vídeos, lendo livros, fazendo cursos, fazendo terapia, fazendo coaching. Continua buscando, porque chega uma hora que cai uma ficha. Não desespera se você não está entendendo o que eu estou dizendo aqui, se não está fazendo muito sentido, se você só captou 5% do que eu estou dizendo, tá ótimo. Sabe por quê? Porque cada pessoa está num nível de evolução. E isso não é uma competição. A gente não está aqui apostando corrida para ver quem é mais evoluído que o outro. Não tá. Nós estamos no mundo, cada um está evoluindo da sua forma e no seu tempo. Então, se você está assistindo a essa live e compreendeu 100% do que eu disse, ótimo. Se você compreendeu 110%, se você compreendeu coisa que eu nem falei, melhor ainda, palmas para você. Se você compreendeu 2%, tá ótimo também. E se você não compreendeu nada, mas quer continuar me seguindo para ver se faz sentido alguma coisa, fique comigo, me dá uma chance. Sabe por quê? Porque as coisas vão assimilando, a gente vai assimilando as informações, a gente vai expandindo o nosso entendimento aos poucos, cada um no seu tempo. Tudo isso aqui que eu tô falando é muito relativo, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando eu digo que não evitem emoções, as emoções são feitas para sentir, não significa que você precisa ficar alimentando a tristeza num mar constante de depressão. Que ótimo, Elisete, eu fico muito feliz. Pelo menos uma pessoa, que se fizer sentido para uma pessoa, eu já fico muito feliz e satisfeita, que daí você passa para frente e a gente faz uma corrente do bem. O que eu falo aqui, você fala para outra e fala para outra. Então veja bem, quando eu digo isso, assim, não evite as emoções, elas são feitas para serem sentidas. Não reprima as emoções, elas são feitas para serem sentidas. Não significa que você deve se entregar e virar refém das suas emoções. Você está no controle, eu estou no controle. Isso é ter inteligência emocional. As emoções fazem parte de mim. Eu não sou o que eu sinto. E eu posso mudar o que eu sinto. E eu posso escolher como reagir ao que eu sinto. Então, se você está sentindo muita raiva, e se você sente constantemente muita raiva de tudo e de todos, começa a pesquisar de onde vem essa raiva, começa a prestar atenção em quais sintomas essa raiva te dá de quando ela está chegando.
Pior ainda, se você reage mal à raiva, se você é daqueles que arruma confusão, faz grosseria, briga com os outros, briga no meio da rua, se você é dessas pessoas, você precisa urgentemente, não sentir mais raiva. É primeiro cuidar de como você está reagindo a essa raiva e depois, mais profundamente, prestar atenção nos motivos. O que te causa essa raiva? Não é eu não quero mais sentir raiva. Gente, se você não cuidar da causa, você vai continuar sentindo raiva. É simples. É por isso que a gente trabalha muito crenças limitantes, desconstrução de crenças limitantes. Se você vive triste, com a autoestima lá embaixo, porque você se acha feia e incompetente, tem muita mulher que vive triste, deprimida, porque se acha feia. Feia, se acha incapaz, acha que não tem nada de bom. Se você é uma dessas mulheres, primeiro, comece a perceber como que você reage a quando você está se sentindo feia e horrorosa. Aí, digamos que você se sente feia, horrorosa, e aí a sua forma de reagir é: você não se cuida, você não penteia o cabelo, você não se maqueia, você anda desarrumada. Eu estou dizendo que toda mulher tem que fazer isso? Não, mas eu estou dizendo que você começa a fazer coisas, você se descuida a ponto de se achar ainda mais feia e desarrumada. Você começa a ser emburrada, você começa a ser antipática, você começa a ficar ciumenta com o seu namorado, porque se você é horrorosa, chata, emburrada, é claro que não tem como ele gostar de você e ele vai olhar para outras pessoas. Você está começando a agir de uma forma diferente. Então você precisa... A porta abriu sozinho. Então você precisa prestar atenção em como você está reagindo e começar a mudar a forma como você está reagindo, primeira coisa, e descobrir a causa. Ah, você se acha feia? Então vamos trabalhar. Se você não está conseguindo cuidar disso sozinho, vamos trabalhar junto. Procure profissionais que podem te ajudar. Profissionais, terapeutas, psicólogos, coaches, enfim. Existe gente que pode te ajudar a se sentir melhor com você mesma. Viajei, comecei a entrar aqui num outro assunto quando eu estava finalizando, mas o que eu queria falar mesmo é isso. Todas as emoções e sentimentos têm começo, meio e fim. Quando umas duram mais, outras menos, faz parte delas. Nossas emoções e os nossos sentimentos são nossos amigos. Eles existem por uma boa causa, eles estão querendo dar recados pra gente, eles estão querendo dar avisos pra gente. O que a gente precisa é escutá-los e não reprimi-los e não odiá-los. Tudo aquilo que a gente reprime aumenta, tudo aquilo que a gente resiste ganha força, tudo aquilo que a gente odeia a gente mantém na nossa vida. Isso vale para pessoas, para coisas, para situações, para emoções e para sentimentos também. E, mais importante de tudo, nossos pensamentos alimentam o que a gente sente. Então, considerando que tudo tem um começo, meio e um fim, se você está muito tempo preso numa determinada emoção, se liga no que você está pensando e se são esses pensamentos, e se não são esses pensamentos que estão alimentando e mantendo esse estado emocional na sua vida. Tá bom, gente? Mais tarde eu vou subir essa live para o YouTube para quem quiser assistir, rever. E vamos lá! Quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá, youtube.com/Suelen Baroni. Até o próximo domingo, às 19 horas. Um beijo para vocês!